adolescentes, vamos ao estudo de hoje. Bem, nós estudamos sobre Davi e nós vimos que Davi foi um rei muito amado por Deus, segundo o coração de Deus. E nós vemos que Deus ele dá um presente para Davi. E a gente vê que esse presente é uma promessa, dizendo que em toda a sua geração sempre haveria um rei na sua linhagem. E a gente vê que isso se concretiza lá na parte de Jesus, porque Jesus ele é rei até hoje para sempre, não é verdade? Mas enfim, depois de Davi chega Salomão. E nós vemos que Salomão, ele no começo ele era fiel amigo de Deus, mas aí ele comete umas insensatezas, como a gente já viu ali numas histórias que a gente viu, e ele meio que se afasta de Deus, fugindo um pouco dessa amizade que ele tinha com Deus. E aí Deus fica muito magoado. Aí ele fala bem assim, ó: eu prometi pro teu pai que você seria rei também, e sua linhagem sempre teria um rei, mas você vai ser rei de uma parte só. E aí se racha o reino de Israel, as tribos de Israel, e Salomão ele começa a governar somente em duas. Olá, discípulos adolescentes, vamos ao estudo de hoje. Bem, Davi ele era uma pessoa muito boa, foi um rei escolhido por Deus e segundo o coração de Deus. Deus gostava muito de Davi. Então Deus deu uma promessa a Davi, que em toda a sua geração sempre haveria um rei. E esse para sempre aí a gente vê que é completado por Jesus, porque Jesus ele é o nosso rei e vai ser para sempre, pela eternidade. Mas enfim, depois que Davi morre, Deus continua na linhagem dele e Salomão sobe ao trono. E Salomão no começo, ele é uma pessoa boa, uma pessoa fiel a Deus, que obedece a Deus, amigo de Deus. E a gente vê que ele estava tão firme que teve uma parte da história dele que ele se afastou de Deus. Não sei o que deu na cabeça dele, mas ele se afastou de Deus. E aí Deus avisou ele 2 vezes para voltar a ser bom, não é verdade? Ele avisou uma vez, tudo bem, não ouviu. Avisou a segunda vez e ele não ouviu. Então Deus mandou o profeta ir lá falar com Salomão. E ele diz o seguinte, que o reinado dele se racharia ao meio. E ele não seria mais o rei da totalidade das tribos de Israel. Mas aí Salomão ele pega, se arrepende e muda, porque isso que é o importante. Não basta só se arrepender, tem que mudar de verdade. E Deus viu que Salomão ele mudou. E aí ele fala o seguinte, ó: como você mudou e se arrependeu, essa promessa não vai se cumprir em você, mas vai se cumprir na vida do seu filho. E aí Salomão termina seu reinado grandiosamente com a totalidade das 12 tribos de Israel. Mas aí ele morre e seu reinado passa para o seu filho, Roboão. E a gente vê que já começa a rachar as tribos de Israel. E 10 vão para um lado e 2 tribos ficam com Roboão. Bem, nós analisamos toda a vida de Salomão durante todas essas semanas. E a gente viu que teve altos e baixos, não é verdade? Mas agora nós vamos começar a ver a vida de Roboão. E nós iremos começar vendo que não começou de um jeito bem diferente do que o seu pai. Mas e aí, ficou curioso para saber como que se rachou, quem que rachou, como é que as tribos se separaram? Ficou curioso? Então estude comigo durante toda essa semana que a gente vai pegar a fundo esse caso. Vamos estudar? Vamos orar. Querido Deus, pedimos, Senhor, para que o Senhor esteja conosco nesse estudo, Senhor, que nós possamos nunca nos afastar do Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até amanhã.